bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa, uma hora de poesia, aqui no canal Arte Agora. Eu já convido vocês a se inscreverem no canal Arte Agora. Então, ativa o sininho, se inscreve, ativa todas as notificações, que toda vez que entrar um programa aqui do canal Arte Agora no ar, você vai receber a notificação e você já pode entrar diretamente para assistir ao vivo. Curtam também os nossos programas, isso é muito importante. Deixe comentários, porque cada vez que você curte, cada vez que você deixa um comentário, isso engaja bastante, não só o programa, mas também o canal. Estamos começando os trabalhos de 2026, abrindo a gira aqui em grande estilo, com uma pessoa que eu gosto muito enquanto pessoa e que eu gosto muito e admiro também enquanto pessoa e enquanto artista, porque quem faz poesia, quem faz literatura é artista, sim, porque se literatura é arte, se eu faço literatura, eu sou um artista, que é Fátima Farias, e vamos conversar sobre o livro que se chama Santas de Casa. Esse daqui é o meu, autografado e com dedicatória, porque eu sou amostrada, e sabendo e lembrando a vocês que os livros que nós adquirimos ao longo de todo o ano, eles serão doados para um projeto de leitura, seja uma biblioteca comunitária, seja um programa de leitura que aconteça em alguma residência, mas que tenha uma solidez e essa ideia de fazer os livros circularem. Então, nós vamos fazer a doação dos livros que arrecadamos ano passado, mais o que vamos arrecadar ao longo de todo esse ano, porque nós queremos fazer uma doação mais volumosa e talvez contemplar dois projetos, e não apenas um, como estávamos pensando ano passado. Então, seja muito bem-vinda, Fátima Regina Farias, que ela vem lá do Rio Grande do Sul, lá da pontinha do Brasil, né? Fronteira com o Uruguai, que é um país que eu gosto muito também. Então, tá ali com nossos hermanos de língua espanhola. Todos nós somos latino-americanos e é muito bom também nós conversarmos com pessoas de outros estados e saber o que é que acontece em outros estados e conhecer essa poesia tão rica que é do nosso Brasil, esse país tão rico e tão diverso. Então, uma das propostas também aqui do canal Arte Agora e do Uma Hora de Poesia é trazer essa diversidade cultural. Por isso que aqui a gente não fala apenas de poesia, mas fala de prosa, de cinema, de televisão, de artes plásticas. Nosso objetivo é esse, diversificar ao máximo. Seja muito bem-vinda, Fátima Farias. O momento é seu. Bom dia, boa tarde, boa noite, como falaste, né? Muito prazer em encontrar contigo, Yarana, mesmo que seja de forma virtual, né? Nós já temos uma amizade bem conceituada, eu diria, bem forte através das redes, né? E espero um dia a gente possa se encontrar e que não tarde. Eu sou Fátima Farias, falo aqui de Porto Alegre, nasci em Bagé, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Sim, é bem próximo, é uma hora ali de casa, no caso, né? Até a primeira cidade do Uruguai, que parece que é Melo, Melo com dois L's. Estou muito contente de participar outra vez contigo desse encontro para divulgar nosso trabalho, nossa arte, nossa literatura negra gaúcha, afro-gaúcha, né? Então, estamos aqui para responder o que vier sobre o livro Santa de Casa, que é um mimo, né? Santa de Casa é um mimo, é a coisa mais querida, adoro. Isso, eu conheci Fátima, gente, também virtualmente, através de Marcelino Freire, né? E aí ela estava participando de um programa, um bate-papo também com Marcelino Freire, e falou de um livro que eu amo de paixão, que ela sabe que é meu dengo, que é Mel e Dendê, que é o livro de poesia dela, e ela leu esse poema, Mel e Dendê, durante o programa que ela estava fazendo com o Marcelino Freire, a conversa que ela estava tendo com o Marcelino, e aí eu já me apaixonei pela poesia de Fátima. Já entrei em contato, já pedi para comprar o livro. Façam isso também, porque eu sei que vocês vão se apaixonar. Então, entre em contato com ela pelo Instagram. No final, ela deixa qual é o arroba dela. E hoje vamos falar agora sobre a prosa, que é uma prosa poética, na minha opinião. Não deixa de ter poesia, porque a poesia está em tudo, que é Santas de Casa. E aí eu quero fazer a primeira pergunta. Santas de Casa fazem milagre, Fátima Farias?
Com toda certeza, Santas de Casa fazem milagres. O título surgiu a partir das nossas santas. Quem não teve a sua santa em casa? Seja uma benzedeira, seja uma tia, a irmã mais velha, a mãe, a tia direto, né? Irmã do pai, irmã da, da mãe, a avó santa, as avós santas. Claro que isso não inclui todas as avós, né? Já cantando. E então surgiu o título a partir de uma crônica que eu escrevi sobre os Santos de Casa, uma crônica de memória. Eu, criança ainda, porque o livro foi escrito por uma menina, a menina Fátima, né? Interrompeu na sala, na época da pandemia. E essa memória, essa menina me trouxe essa memória de criança, das senhoras mais velhas rezando na Santa de Gesso e pedindo as coisas, né? Pedindo que a vida melhorasse, pedindo o mínimo, né? Que era a qualidade de vida, um trabalho digno, a alimentação todos os dias para os filhos, para todos, porque essas santas, quando rezam, oram, elas pedem para todos, e até o universo inteiro que não tenha fome, né? E essa memória me trouxe essas senhoras. E ah, as santas não respondiam. Quem ia no armazém, na vendinha, né, com as moedinhas que ganhava lavando roupa, era minha avó, era minha mãe, era minha tia, que trabalhava como empregada doméstica, né? E a minha mãe também, a minha mãe e a minha tia trabalhavam como doméstica. Aí eu fiquei pensando, bom, as santas são as santas de casa. As santas de carne e osso, essas que me abraçam, essas que nos educam, né? Que nos criticam, dão uma queixa, né? Do que a gente está fazendo errado. Essas são as santas. Então, por que que eu vou orar, né? Uma- Eu vou direto a elas, vou segui-las, ouvi-las, né? Ouvir seus conselhos, suas histórias. E aí nasceu, a partir dessa leitura, desse texto, só está começando, vou escrever mais. Aí, por isso que eu acho que é esse texto, não sei se é esse texto que abre os Santos, acho que não é. Ele vem mais adiante e fala, né, as Santas de Casa. E para mim é isso que acontece. E agora, uma pessoa já na idade delas, né, da minha mãe, estou na idade da minha mãe agora, eu me vejo como, e tenho isso como exemplo. De sempre sentar com uma jovem, independente de ser meu parente, meu filho, meu neto, e conversar e mostrar esses aprendizados e o avanço que o mundo tomou de lá para cá, porque nós saímos daquele lugar, ainda bem, né? E tenho certeza que foi a partir do afeto e do diálogo que sempre tivemos em casa pelas santas, através das santas. Elas olhavam para o céu, assim, oravam. Aí depois iam trabalhar, chegavam cansados. Eu não entendia, tipo, mas a gente vai fazer o quê? É a estrutura, né? É é o formato da sociedade. Então, essa tua fala me fez muito recordar um verso de Herbert Viana que diz assim, né? A arte de viver a fé só não se sabe fé em quê, né? A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. É que E muitas vezes, claro, essa fé branca, europeia, né? Que são as santas brancas e europeias que foram construídas e muitas vezes até deturpadas, né? Talvez elas não fossem tão brancas assim, mas chegou para a gente com com essa imagem, né? De a branquitude também relacionada à pureza, não é? E bondade. a negritude relacionada à impureza. Mas o que importa nesse caso, eu acredito, para as suas santas de casa, é exatamente essa arte de viver da fé. Só não se sabe muito bem fé em quê, né? Então, me veio à mente esses versos de Herbert Viana. E eu acredito que essa fé também, que é uma fé, que toda fé ela é sobrenatural, né? Então, acredito que essa sobrenaturalidade esteve sempre aí com você. Pode, você pode considerar ancestralidade ou não, né? Que você falou, essa menina que veio me perseguir aqui dentro de casa. E aqui no livro você traz também algumas questões da sobrenaturalidade que eu acho maravilhoso, sensacional.
E eu queria saber de você. Você é uma mulher de fé? Independente, a gente não está falando de religião, mas ter fé, sabe? Que algo vai dar certo, que vai acontecer, que as coisas vão melhorar, que eu vou conseguir através do meu trabalho, né? Porque a gente não quer esmola, a gente quer trabalhar e ter o orgulho de dizer, olha, isso eu consegui a partir do meu trabalho, né? Então, eu queria saber de você. Você é uma mulher de fé e você sabe fé em quê, né? E você sabe em que você tem fé? Sim, eu sou uma mulher de fé. E eu sei que dentro de nós mora esse quê. Fé em quê? Aqui dentro mora. Eu não saberia te responder formato ou como se apresenta, mas desde que eu comecei com convicção de que seria uma escritora, que estudaria muito, né, para me tornar para onde estou indo, né? Porque eu não me considero ainda não uma escritora, não, não. Eu estou aprendendo, estou em sala de aula, né? Para que a gente precisa de um título, né, Yaranda, para comprovar aquele espaço. Então, há algo em mim que grita e eu consigo decifrar as respostas, aquela positividade que se aproxima, as alegrias. Eu acho que não foi aqui que eu escrevi, mas eu estou preparando um livro de crônicas. Então, tem uma ali que diz. Eu fiz uma carta para minha mãe. A Santa Mãe está sempre presente, né? Onde eu conto a ela que estou preparada para receber as alegrias. Porque eu sempre me queixava para ela que eu não merecia isso, que eu não merecia aquilo. Eu lembro eu dizendo: mas isso eu não mereço. Mas eu me achava pequena. E ela dizia: merece. Merece tanto quanto isso, tanto quanto isso, tanto quanto isso. Então, eu conto na carta que eu estou preparada para receber as alegrias que são minhas. Porque se não fossem minhas, não iam bater na minha porta. Não ia. O Criador, como eu chamo, né, não mandaria por engano um pacote de alegria para ti, né? Ficaria assim, meio, já que é o poderoso. Então, eu tenho muita fé, tenho recebido muitas respostas, Fernanda. Muitos de ficar estupefata. Mas como? De onde? Eu faço uma recapitulação assim da cabeça e vou indo, poxa, mas eu estive aqui, estive aqui, estive aqui, estive aqui. Como? Por quê? Estou surpresa por quê? Tu ficou, tu ia, ficava em ponto de ônibus, esperando o ônibus para voltar para casa, quase até de madrugada, com os teus livrinhos da mão, se molhando, às vezes sem dinheiro para passagem, lutando pelo quê, mulher? Tá aí, mulher, como que tu não merece? Mas, então então tá, então é. Aí, a partir daí, eu me dei conta que sim, nós merecemos as alegrias que nos são enviadas, assim como a tristeza. Agora, eu penso que sempre que é uma tristeza, aí tu cavou. Olha que estranho, isso é para psicanálise, né? Quando é uma tristeza, tu cavou essa tristeza. E quando é uma alegria, tu fica, mas é para mim. Porque isso devia Exatamente. ser, eu cavei essa alegria também. Mas não, ela vem como, mas. E a tristeza também, né? Eu devo merecer. Isso tem que ser, tem que levar para análise, Sim, é né? como se a gente não fosse merecedora disso, né? E aí É. também outra coisa que você falou me lembrou muito uma frase que Jeff Allan, que é um artista plástico de Pernambuco, bastante jovem, né? Maravilhoso também. Quero muito juntar dinheiro para comprar um quadro de Jeff Allan, que eu adoro artes plásticas. E ele diz o seguinte: é uma frase que ele diz mais ou menos: tornar-se artista leva uma vida inteira, né? A gente diz, a gente é sim escritor, a gente é poeta, mas a gente sabe que isso é um processo. Ninguém está pronto, né? Assim, você agora já está pronto, não. Porque tornar-se artista é exatamente isso. Você vai aprendendo, você vai errando, você conserta, tem outra técnica. Às vezes essa técnica não serve, é outra técnica, é uma emoção que você quer transferir para o papel, para o texto, né? E você falando aí das santas, eu acredito que existe outra santa que não é familiar, que é a professora. Você menciona aqui, não é? Essa mulher que te ajudou também em momentos difíceis, porque o momento da escola é um momento difícil. Você traz aqui, por exemplo, na página 25, onde diz: o gato pulou no caderno.
e diz: Infelizmente, esqueci o nome da minha primeira professora. E sabe que isso é uma coisa que eu tenho um afeto muito grande? Eu lembro do nome da minha primeira professora. E assim, como eu amava demais, eu não queria esquecer. O nome dela era Juliette. E eu acho que eu também não esqueci, porque tinha uma música também, que tinha essa Juliette, aí eu disse, eu não vou esquecer nunca. Recordo apenas do seu jeito, com o olhar de espanto quando cheguei no primeiro dia de aula, sabendo ler e escrever algumas palavras. Quem te ensinou? Falou ela com voz mansa, na mão um toco de giz. Respondi que lia nos livros de história que meu pai levava para casa. Copiava as palavras num papel de pão, repetia várias vezes como se desenhasse. Assim aprendi a escrever meu nome e depois foi fácil. Lia nas placas, na lata de leite em pó, em qualquer canto onde houvesse palavras, eu soletrava. Fui aprendendo. E aí, as professoras também, né? Com esses anjinhos, que a gente sabe que tem lá 30, 40 anjinhos, uns mais anjinhos que outros, outros menos anjinhos. Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi também essa experiência com a escola, né? E com essa, não essa professora, mas de repente uma professora que te marcou mais afetivamente, sabe? Ou algo que às vezes a pessoa nem precisa fazer nada, mas uma palavra que se diz gira a chave que é isso, né? Mesmo a gente criança. Sim, eu vou. Eu tenho uma experiência positiva das professoras, quando já mais adulta, e uma negativa. Mas, especialmente essa professora do Gato Pulou do Caderno, ela ficou muito surpresa quando eu sabia ler e escrever, porque eu fui para a escola já sabendo ler e escrever. Aí, quando trazendo para cá, tem um neto que agora tem 13, e nas férias meu neto ficava algumas semanas conosco. Então a gente saía para ir ao supermercado, ele devia ter 5, 6, 7, acho que antes de ir para o colégio, antes. Eu saía com ele e dizia, e ali o que que diz? Olha só. E aquela placa ali, fala o quê? Cara, agora me arrepiei porque eu nunca contei isso, estou contando agora. Sobre eu incentivar o meu neto a ler as placas da rua, aprender a ler antes de ir para o colégio. Eu acho muito importante aprender antes de ir para o colégio, porque aí a professora, não sei se isso é uma provocação, saber que em casa tem pessoas alfabetizadas. Eu tenho a impressão que agora tu me trouxe isso aí, que esse meu comportamento com o Lucas, eu acho que era por isso. Aí eu dizia, entre uma coisa ou outra, quando a gente passeava, para quando tu chegar no colégio já saber escrever. Olha só, que loucura. Porque o meu pai fazia. Mas não é a competição. É tipo, parece, tem aqui em casa alguém que te ensina. Eu acho uma boa ideia, né? Tem em casa alguém que ensina. E depois, mais lá, eu acho que na época, não sei se era a quinta série que eu falava, sexta série, eu tive uma professora numa escola, já outra escola, já mocinha, de português. Fora que eu sempre sonhei em ser professora. O que mais que você, além de ser professora? Gosto de ensinar, gosto de português, gosto de livros. Eu preciso ser urgentemente uma professora. Aí eu via a professora à frente com giz, eu olhava e sonhava, eu quero estar ali, ensinando. E essa professora, o nome? Zaida. Ah, não esqueci. Quando eu estive em Bagé, agora a última vez, em outubro, eu passei pela frente do colégio. E a professora Zaida, de português, de primeira, quando eu comecei a conversar com ela sobre, ela pegou um livro, parece que era Machado, para eu ler uma parte do texto. Não lembro qual é o título do livro. A gente lia muito, né? E eu li, e ela disse, tu tem jeito. Aí eu perguntei, tem jeito para quê, professor? Para ser professora? E ela fez assim, não disse. Tipo, nem ela sabia, né? Talvez fosse professor, talvez não fosse. Ela poderia dizer assim, para o que tu quiser. Eu tenho ouvido muito disso das colegas, a Fátima, tu pode ser o que tu quiser nessas aulas. E depois eu tive uma experiência muito negativa, que foi com uma professora, o nome dela Glória, numa escola particular de Pajé, lá de Pajé, que eu sempre gostei de cantar, sempre fiz musiquinha, eu conto também.
as musiquinhas que eu fazia quando criança, e eu quis muito ir para o coral da escola, do colégio. E aí ela montou o coral, chamou as meninas, né? Era coral só de meninas, para cantar. E aí eu ia, tá? Tem coral, muito faceira para cantar, aquelas músicas italianas, francesas, músicas, tá? E aí ela sempre dizia, tem alguém desafinando. E me olhava. Aí, vamos agora prestar atenção bem, puxar a voz, puxar. Cantar, eu faceira cantando. Tem alguém desafinando e me olhava. Porque a única diferente do grupo todo era eu. Fátima, acho que a gente já tentou, né? Acho que não vai dar. Tu não tem jeito, tu não tem, né? Não dá para ficar no coral. Bom, eu acho que eu fiquei alguns dias, assim, uma semana, 2 semanas, mal, né? Muito triste, porque não poderia cantar no coral. Então, são essas as experiências com as professoras que eu tive, né? As mais marcantes. Mas, e depois do tempo, agora eu não quero mais, porque eu já me sinto como, né? Porque eu não preciso estar lá na sala de aula, né? Anda. Ontem mesmo a gente estava fazendo um trabalho rodeada de livros, as pessoas escutando, fazendo perguntas. Ah, tá, né? Tá bom assim, né? Tá ótimo. Bom, Isso, eu acho que quando ela diz você leva jeito, eu acho que você leva jeito para dar certo na vida, né? Que tem gente que nasce uhum, para dar certo, e dar certo é isso. Acho que muito também é a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Embora chegue em alguns momentos que seja obrigação, mas é uma obrigação que a gente escolheu e não porque foi o que sobrou, foi o que deu para fazer, né? Então eu acho que esse você tem jeito, eu acho que é disso, sabe? De tem jeito para dar certo no sentido de que você vai escolher o que você quer, com o que você quer trabalhar, porque isso é muito importante. Durante muito tempo, e ainda acontece, óbvio, nós ficamos com as sobras, né? E não com a fatia principal. A gente ficou com as migalhas, o que deu para fazer. Então, raspar assim a toalha da mesa, pegar aquelas migalhas e comer, sabe? E hoje em dia, não. A gente tá escolhendo o que é que a gente vai fazer, sim. Bom, se aquilo economicamente, né, vamos dizer assim, compensa ou não é outra história, né? Mas, independente disso, foi algo que eu escolhi, não o que sobrou. E em meio a essas santas de casa, né, a gente tem um santo de casa que é o seu pai. Então, eu queria destacar aqui na página 52, pretos de um lado, brancos de outro, e outro que eu acho muito interessante esse capítulo, que é Papai Noel era meu pai. Então, eu vou ler só um trechinho de um, trechinho de outro. Pretos de um lado, brancos de outro. Ainda sobre meu pai, lembro dele, preto, forte e viril. Figura muito presente enquanto perambulo pelos caminhos da escrita. Extremamente honesto e, no mesmo grau, eu diria, um sonhador. Eu amo pessoas sonhadoras. Eu acho que é exatamente essa fé, que a gente não sabe muito bem fé em quê, mas eu acredito que seja essa fé no sonho, de que vai dar certo, de que as coisas vão mudar, sabe? Aqui. Recordo nitidamente dele voltando do trabalho com um torno de ferro pesado, na outra mão, uma bolsa de couro contendo o restante das ferramentas. Camisa, camisa volta ao mundo, calça surrada, meio cinza, mais para marrom. E o outro é Papai Noel, né? Papai Noel era meu pai. Então diz: se aproxima o Natal e a árvore precisa ser montada. Pedrinhas de vários formatos são selecionadas imitando os enfeites vistos nas lojas e residências, onde a data acaba demonstrando uma fartura que não há para muitas famílias. Caminho muito devagar pelas ruas da cidade. Caminhando muito devagar pelas ruas da cidade, encontrava muitas delas redondinhas, com o formato perfeito, imitando as bolinhas brilhantes e caras que víamos nas vitrines das lojas no centro da cidade. Logo eram embrulhadas delicadamente com os papéis encontrados da mesma forma. Em seguida eram penduradas em galhos secos, selecionando com muito cuidado encontrados no pátio.
Eu gosto muito quando você traz, claro, o livro é totalmente, né, pautado nas memórias e memórias com muito afeto, né? E eu acredito até, ousaria até dizer que você traz um afeto diferente quando você fala sobre o seu pai. Não estou dizendo que é melhor nem menor, sabe? O pior, mais afeto ou menos afeto, mas é um afeto diferente, é uma delicadeza diferente quando você fala desse afeto em meio a tantas violências, porque isso é uma violência, não é? Você não ter o direito. é, eu acho que tem várias violências. Primeiro, essa imposição dessa árvore de Natal, sabe? Tem que ser assim, e todo mundo quer, e eu acho isso natural, que se queira. Poxa, todo mundo tem, eu também quero uma, por que não? Acho que as pessoas têm o direito, sim, mas ao mesmo tempo tem que o direito de refletir, né, sobre dizer assim, poxa, eu não quero por conta disso e disso e disso. Não vou botar essa árvore aqui porque todo mundo está botando. Mas eu acho que tem que ser atravessado por isso. É tipo, sei lá, sucrilho. Você vê todo mundo comendo sucrilho na televisão e você diz, poxa, eu também quero provar isso. E às vezes quando você come, você diz que bobagem, sabe? Mas você tem que ter o direito de experimentar. Eu acho que essa questão, né, do seu pai, um homem muito trabalhador, muito esforçado, que também pelo que eu li no seu livro, tem muito carinho e muito afeto pelos filhos, pela esposa, esse cuidado, né? Esse cuidar, da família. E que ele traz para ele, sabe? Esse é o meu papel enquanto pai, e esse é o meu papel, porque eu acredito que é muito importante a presença paterna nos lares. A gente fala muito do abandono paterno, né? E principalmente dessa alienação parental que é exercida. Não todo pai, mas o pai relacionado àquela figura de pai que a gente sabe, né? Porque tem certos pais que é melhor nem estar perto mesmo. Melhor realmente não estar ali presente, porque vai mais prejudicar do que contribuir positivamente para essa criação. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, desse santo de casa também e desse homem que tem tanto afeto, e eu acredito que recebeu também tanto afeto, de volta, né, em meio a tantas violências. Esse pai foi a menina de 10 anos que mostrou, tá? E esse herói, ele sempre fez questão de que a gente estudasse. Primeira coisa é o colégio. E a segunda mãe, pai e avó, é a mãe, é a professora. Então, a autoridade toda era a professora na rua, né? A professora, inclusive, se nos encontrasse em um horário assim, fora da escola, ela poderia dizer, vão para casa. Vou levar vocês para casa, ou qualquer coisa assim. Inclusive, podia ser um momento em que a gente estivesse catando as pedrinhas. Ah, a gente está catando pedrinha para colocar na tal. Ah, então a professora nos cuidava. Claro, hoje ela não tem mais esse papel, né? Meu pai, ele trabalhava com... Era encanador sanitário, trabalhava em obras, né? Então, dentro dessa sacola, ele trazia os livros usados. Aí eu me deliciava, eu corria para ver o que que tinha dentro da sacola de livros. Ah, sempre gostei da leitura. Sempre, sempre. Ah, esse pai trouxe para ti. Aí eu olhava, era um livro cheio de gravuras, cheio de pinturas, cheio de... Pronto. E ele se fazia mágico, se tornava mágico a nossos olhos, principalmente aos meus, porque eu, de todas, né, a Fátima é a torta, né? Aquela que não teve aquele sonho normal de uma pessoa, de uma mulher, tipo um príncipe encantado, uma igreja toda de branco, sabe? Ai, o chuva de arroz. Não. O que que eu tinha no meu sonho? Isso. Quero ser escritora, eu quero contar minha história, eu quero espalhar, eu quero que mulheres leiam a minha história, eu quero que outras mulheres também escrevam. Sempre foi esse meu sonho. E o meu pai estava ali como um cúmplice, né, direto me mostrando os livros. Então, à noite, quando a gente ia deitar, ele fazia da mão um livro. Aí ele abria a mão assim, estava de pé assim. Pois então, o céu tornou-se limpo e o príncipe, um príncipe preto, saiu da nuvem. E a gente, sim, ninguém tinha visto o preto nos livros, né? Então, aí, nesse sentido,
pai era nosso pai naquele momento. É lógico que depois, indo para a fase adulta, a gente vem na outra parte, que é o homem. Pai é o pai, o homem marido da minha mãe. Tipo assim, né? Como pai é esse santo. Aqui eu estou escrevendo agora um outro texto. Tá lá. Acompanhei tudo até o fim, até o momento dele partir, né? Ele partiu Uhum. apertando a minha mão, assim, no hospital, teve uma parada cardíaca. Eu nunca me afastei do meu pai, sempre tive ele como meu herói, meu incentivador, por conta da arte que ele também trazia dentro de si, por sermos parecidos dessa parte, né? A única da família, tanto um quanto o outro, meu pai e minha mãe. Então era a santa e o santo. Santo e o santo, a santa milagreira e o santo milagreiro. Até a data de hoje. Admiro eles como as pessoas assim que jamais chegaria nem próximo em grau de bondade e afeto, né? Com os meus, assim. Eu sempre digo, queria ser boa como a minha mãe. Assim, mas nunca vou chegar ao patamar da minha mãe. Será que eu respondia? Eu respondi? Não? Sim, respondeu Ah, sim, respondeu sim. Eu entendi você dizer assim, sabe o que eu respondia quando alguém me hum, perguntava? Eu disse, não, que eu estava tão imersa no que você estava respondendo, e imaginando, né, novamente, eu vou tocar nesse ponto, como em meio a tantas violências e a tantas ausências, né? Porque as pessoas têm que entender que quando os direitos, né, os direitos humanos de moradia, alimentação, educação, o direito de ir e vir, o direito de comprar o que você quiser, seja alimentação, seja vestimenta, seja um objeto que você queira ter, né, e quando você é impedida por uma questão social, né, econômica, é uma violência também que a gente atravessa, né? Quando a gente não usa o cabelo do jeito que a gente quer usar, né, é uma violência. E que você toca nisso e já já a gente conversa sobre isso. Mas em meio a tantas ausências, vocês, a família, né, você, sua irmã, suas irmãs, seus irmãos, tinham uma fartura de afeto. Tinha muito amor nessa família. E eu acredito que é exatamente esse afeto e esse amor que fazem com que você junte a sua memória individual com as memórias coletivas, porque pelo que eu percebo aqui, você também conversa com outras pessoas e essas pessoas te contam histórias que você vai juntando e que vai juntando também para essa menina que está aí, não é? E que vai pegando na tua mão, como a gente ensinava, né, a escrever antigamente, segurava na mão e ia escrevendo. E essa menina vai escrevendo e vai te contando como a história se deu. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa memória coletiva que te ajudou a escrever o livro. assim, eu sempre tinha, nunca, quer dizer, me defini como uma solo, uma pessoa que escreve sozinha, né? Eu acho que a escrita, ela é coletiva sempre, por conta dos personagens que nós temos à nossa volta, né? Quando eu escrevo um livro, eu sempre digo, nosso livro. Fátima, foi tu que escreveu, é teu. Mas eu não consigo me sentir dona da obra. Eu não sei se isso é normal, se é coisa da pessoa doida, mas não consigo me sentir dona da obra por conta de pedir pensamento de um, pensamento de outro, mesmo que essa pessoa não esteja aqui, né? Mas eu lembro uma vez que o meu tio falou isso, então eu vou colocar aqui. Pode ser verdade, pode não ser verdade, posso estar esticando, né, a realidade e já ficcionando. Mas aquela pessoa está ali para fazer eu recordar daquele momento. A minha irmã, Gleia, aqui, ela mora próxima da minha casa. A parte da bruxa, tu leu a parte da bruxa? Ela jura até hoje que é verdade. E ela jura tanto que é verdade que eu também já acho que é verdade. Eu já ouço às vezes a risada da época da bruxa. Eu lembro do vulto dela passando no céu. Então, ali eu tenho a personagem da bruxa, a vassoura, a minha irmã, o pátio, né, lá de onde aconteceu. Olha só quanta gente. Sem isso, eu conseguiria escrever o texto. Então, como que é meu? Eu acho sensacional isso. A literatura nos mostra, assim, de uma forma de a gente acreditar, com certeza, o quanto o mundo é coletivo, a vida é coletiva, tudo é enorme. Aí a gente se sentia, eu sou, por favor, né? Põe os pés no chão. E sobre a árvore de Natal, essa da.
que a gente reciclava já na época. As pessoas jogavam os papéis de bala no chão e a gente reciclava. Quer dizer, aquele papel de bala bonito, né, servia para nossa o enfeite da árvore de Natal. A gente pendurava, eu lembro perfeitamente, pendurando as balinhas, né, de pedra, que nem balinha de verdade, né? Não havia condições assim. Eu te ver. Respondi? Isso. Sim, sim, respondeu sim. Pode ficar tranquilo. Você está respondendo tudo, nem se Tá. preocupe, porque aqui a intenção é exatamente a gente ter essa conversa e ser uma coisa leve, né? Por isso que a gente não fala de técnica. No máximo, Uhum. eu abordo assim, sei lá, qual foi a ideia de construir o livro dessa maneira? E isso é uma das perguntas que eu quero fazer também, né? Qual foi a ideia, né? Eu já aproveitando, pegando esse gancho, porque você traz de uma maneira diferente essa prosa. Por exemplo, você bota Santas de Casa, tem essa questão das plantas, que a gente sabe também que as plantas estão muito relacionadas com a memória. Às vezes você sente um cheiro de hortelã, né? O cheiro de determinada planta, você remete já para a infância. A questão do chá, das infusões. Então, principalmente a gente que é mulher que menstrua, sempre dando, dá um chá de tal coisa, dá um chá disso, bota uma bolsa de água quente na barriga dela. Então, esse tipo de coisa, né? Como as mulheres dominam a natureza e como elas estão conectadas com a natureza. Porque eu acredito que a mãe, a tia, a irmã, sempre tem chá para tudo. Tudo, para tudo tem, até para dor de dente tem um chá. Então você vem intercalando também com algumas frases, alguns trechos, que não são trechos retirados do livro, assim, do texto, mas que complementam. Eu não sei se vai conseguir pegar na câmera, né? Uhum. Mas vem o texto, depois vem Sim. é, esse parágrafo, que às vezes ele está recuado para a direita, às vezes está recuado para a esquerda, às vezes está centralizado. Você coloca em verde, né? E é em destaque mesmo. Eu acredito que isso seja bem proposital, mas eu queria que você falasse. E em alguns momentos você traz trechos entre parágrafos e com a letra menorzinha. Então, eu queria saber qual foi, na minha opinião, né? Eu, enquanto crítica, eu acho que isso trouxe um dinamismo muito grande para o teu texto e ele rompe muitas vezes com aquela monotonia de livro de memória, sabe? Que tem muitos que são muito bons, mas não saem do tradicional. E o que eu gosto muito na sua escrita tanto na prosa como na poesia, é essa coisa de você não esperar o que vem, sabe? Em relação à estética mesmo e o desenho do poema. Eu gosto bastante disso no teu texto. Eu lembro de um texto que você me mandou para eu corrigir, e ele iniciava, no lugar de ter um travessão, ele tinha reticências, né? Que eram diálogos formados por reticências. E eu acredito que a gente no dia a dia fale muito assim, a gente hesita muito antes de falar e quando termina de falar, parece que deixa algo suspenso, assim, né? Para que o outro complemente. Então, eu gosto muito como você utiliza o espaço do papel, seja na prosa como na poesia. E queria que você falasse como foi a ideia desse livro. Enquanto você responde, eu vou só dar uma carreirinha para pegar o carregador, viu, gente? Tá. Aqui tem os imprevistos, e isso é que é o bom, porque Certo. descontrai mais, não fica algo tão formal. Mas pode responder como foi que você pensou esse livro e você chegou a esse resultado. Bom, o formato do livro, assim como ele se apresenta, foi em comum acordo com a editora. A editora que foi aqui organizou as páginas, né? Nós fizemos o livro todos praticamente, sempre nós duas juntas, conversando e lendo. E essas, eu penso que seja meu, assim, da própria autora. Esses pulos, tem mesmo os pulos, né? E saem dali, daquele texto, tá? E foi exatamente como eu enviei para ela, ela fez. Só que aí na leitura ela sentiu, poxa, aqui já é aqui, para cá, então aqui é para cá. E ela achou muito bacana dividir, perguntou para mim, né? Vamos colocar assim com umas letrinhas verdes para as pessoas, né? Ah, para não ficar cansativo, isso mesmo. E eu achei sensacional e tiveram pessoas que compararam com um ensaio. Diz, Fátima, esse teu livro é um ensaio. Você que, né, que estudou, se está falando, então é, só que eu escrevi escrevendo. Eu fiz o papel de escritora. Eu escrevi. O resto é para quem estuda, né? Que vai dizer se é um ensaio ou se não é um ensaio. Eu penso que foi, às vezes, também
pode ser atualizada o texto, né? Um pouco eu estou lá no passado, é a menina de 10, daqui a pouco mais a menina me empresta, tipo, quer dar tua opinião? Aí vem eu e digo, ó, eu acho isso. Ah, tá, chica, deu, já falou. Agora eu de novo. Por isso que seja assim uma troca, né? Com autor, autora com os personagens. Pode ser, é só o que eu posso explicar, porque realmente eu apenas escrevi. Então, e eu acho que ficou muito lindo. Gosto muito desse livro. Vira e mexe, eu estou lendo de novo. E ele tem me ajudado para o próximo, que daí Sim, tem a eu gosto continuação. muito dele. Sim, eu Sim, gosto muito dele também, né? Por isso que a gente vai falar de Santas de Casa, porque Mel e Dendê eu já tinha feito uma resenha, a gente já tinha tem, conversado ele ainda também está lá sobre ainda. ele numa live, né? Lá na universidade. E assim, não se preocupe, o que é que eu vou escrever agora? Vou escrever crônica. Escreva. Quem tem que se preocupar com o gênero é quem vai analisar. Isso não é uma preocupação sua. Então, em relação a isso, nem se preocupe, porque isso é uma preocupação nossa, né, enquanto crítica literária. E não é no sentido de que uma esteja certa, outra esteja errada. Por exemplo, eu posso dizer que é um livro de crônicas, outra pode dizer que é um ensaio. Ambas estão corretas, porque vai depender dos critérios que está sendo utilizado, né? E isso é bom, isso significa dizer que seu livro ele está dando pano para manga, né? Então ele tem fôlego para ser lido, discutido, debatido, analisado, criticado. Ou seja, isso é excelente quando a gente não tem, vamos dizer, um diagnóstico fechado para para os livros, né? Outra questão que você traz que é muito pertinente é a questão da vaidade, né? E da autoestima, de como você vem trabalhando. Tem uma aqui já no finzinho do livro, página 87, que você diz: Aconteceu comigo, é esse aqui mesmo. Isso. Aconteceu comigo o que acontecia a muitas mocinhas como eu. Os cabelos passaram a incomodar demais. Perdi o amor pelas tranças. Meu cabelo duro era chamado de ruim por onde quer que eu andasse. Surgiu nessa época um salão de beleza, beleza negra. Acreditamos e fomos como gado a obedecer à ordem de cima. O alisamento vai fazer com que fiquem lindas. Cabelos ao vento, idênticos às moças bonitas da TV, novelas, capas de revista, Sétimo Céu, a novela colorida nas revistas, quem lembra? Né? E aí você fala desse alisamento, né? E adeus às tranças, adeus às dores, porque querendo ou não, também, pelo menos para mim, trançar o cabelo dói bastante, né? Eu acredito que uma das questões que pegam muito a mulher negra, o homem, não que não pegue um homem negro, mas para a mulher negra é diferente, é essa questão do cabelo, né? Eu, por exemplo, eu nunca passei por transição capilar, porque eu sempre tive um cabelo que é aceito, vamos dizer assim, socialmente. Então, meu cabelo ele é liso na raiz, cacheado nas pontas, então muito volumoso, é outra história, né? A gente sabe desse colorismo que é atravessado também pela questão Sim, do nariz mais afilado, os lábios não tão carnudos, né? O rosto mais oval. Então, tem toda uma questão estética também que me aproxima um pouco vamos dizer assim, da indigeneidade e que foi construída pela literatura como sendo bonito. Você é indígena, você é bonito. E isso vem muito da literatura. Você é ingênuo e você é bobinho, né? E quem é da negritude é feio, está relacionado à sujeira, à agressividade. E essa agressividade também está no cabelo. O cabelo é duro, né? O cabelo é de bombril, de arame farpado, ou seja, a gente sabe dos inúmeros crimes que se faz quando a gente se refere ao cabelo. Então, o cabelo também é uma questão que me pega muito porque, embora eu não tenha atravessado essas críticas, nem essa imposição de alisar o cabelo, né? Porque eu tive esse cabelo que sempre foi muito elogiado e tudo mais, eu acho que por isso também que eu passei a tesoura nele. Eu sempre usei ele grande até os 20 anos, mas sempre quando uma menina me falava da transição, era uma coisa muito doída para mim, sabe? Aquilo me afetava muito. Eu dizia, poxa, por quê? Né? As pessoas fazem isso com outras pessoas. E eu sempre achei o cabelo Black Power a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu sempre achei quem usava o cabelo natural a coisa mais linda. Acredito que seja pela questão da minha família,
que eu cresci num ambiente em que a negritude ela era discutida através da arte, então eu sempre tive muito contato com pessoas negras bem-sucedidas. Por exemplo, através da arte, entende? Então, na minha casa sempre entrou Milton Nascimento, usava o cabelo natural. Djavan, cabelo natural. Gilberto Gil, cabelo natural. Então, sempre teve Whoopi Goldberg, cabelo natural, né? Então, esses filmes, essas músicas, poesia. Então, eu tinha, sei lá, Lima Barreto, que eu tinha esse contato. Então, ele falava dessa, né? Então, eu não só, sempre gostei de ler o livro e procurar a história da pessoa. Então, os exemplos que eu tinha, inclusive, de fora, sei lá, Lenny Kravitz, sempre usou cabelo natural, Stevie Wonder, né? Então eu tinha esses clássicos que iam chegando para mim, claro, e tinha outras pessoas mesmo que eram da minha família e que chegavam até nossa casa para almoçar, para conversar, para ir para uma festa, e eles usavam o cabelo Rastafari, ou de trança, ou cacheado, ou Black Power. Então, para mim, e sempre eram pessoas assim. Não, porque agora eu estou fazendo um curso de tal, estou fazendo faculdade, que eles diziam, usava muito esse termo, não era universidade, né? Uhum. E eu, não, e aí eu estou trabalhando com o doutor fulano. Então era sempre um enfermeiro, ou era alguém que era médico, muito raro, mas tinha, era alguém que era professor. Então eu sempre tive exemplos da negritude bem-sucedidas na minha casa. Isso, claro, eu criança. Quando a gente sai para o mundo, a gente vê que o mundo não é, né, aquela perfeição que estava em casa. E eu achava, como é que as pessoas podem criticar um cabelo Black Power feio se na minha convivência as pessoas usam esse cabelo, né? Então, isso era uma coisa que me magoava e me magoa muito ainda, né? Essa questão da transição. Porque eu acho que você tem que alisar o cabelo se você quiser. Não acho errado ninguém alisar o cabelo, não. Não acho errado ninguém fazer uma chapinha, não. Agora, desde que isso não seja uma imposição, sabe? E eu queria que você falasse dessa questão que eu li aqui nessa página 87, que está, sim, relacionada à questão da vaidade e que está relacionada à questão da autoestima e, ao mesmo tempo, atravessa algo que a gente fala, né? Que é essa solidão da mulher negra, não só em relacionada ao afeto, mas relacionada a outras coisas. Porque, às vezes, quando a gente alcança certos patamares, a gente está sozinha ali, né? Então você, sei lá, cheguei no ensino superior. Aí você olha para o lado, você está só, né? Você viaja, sei lá, para Paris. Você olha dentro do avião, você está só. Então tem isso também, né? A solidão em diversos aspectos. Por exemplo, eu escrevo literatura fantástica. Agora que está chegando o afrofuturismo, eu digo agora recentemente, né? Mas não seria uma literatura fantástica, já é outra vertente, que vem com um movimento. Mas a literatura fantástica, ela sempre esteve numa elite branca, burguesa, aristocrática, sabe? E eu me sinto meio que só nesse debate, né, de literatura fantástica. E, inclusive, como crítica literária, eu estou só, né? Então, eu queria que você falasse dessa questão da autoestima, de como isso te afetou, já que a gente está falando de afetos, e afetos também é o que afeta, né? Você pode começar pela questão do cabelo, ou, que você fala aqui também, eu sempre fui gordinha, né? Então tem isso também. Mas eu queria que você falasse dessa questão da vaidade, da autoestima, que, na minha opinião, é um tema muito pertinente que você toca aqui nesse livro. Hum. A questão da autoestima é um trabalho, né? Que parece diário, que a gente precisa trabalhar conosco mesmo, né? Eu acredito que a minha autoestima seja baixa. Embora todos me olhem e digam que, ó, como tu tá, né? A minha neta chegou de São Paulo ontem para vir morar aqui de volta em Porto Alegre. E aí eu perguntei para ela, né? Olhei para a avó e tu achou o quê? Ai, vó, cada vez que eu te olho, eu te acho melhor. Tu tá bem, vó, tu tá bem mesmo. Eu fiquei muito feliz. Então, eu não sei se eu invento que a minha autoestima está baixa para que eu possa trabalhar todos os dias, cada vez melhorar mais, ou se eu não sei, eu não, é tipo, não me conheço, tá? Assim como eu falo, quando eu falo, sou escritora ainda não, estou escrevendo, estou aprendendo. Então, eu acho que isso também é uma parte que eu estou conhecendo em mim. Quando eu fiz a transição lá, alisei o cabelo para que parecesse alguém melhor,
Sempre gostei, eu gostava do meu cabelo. Foi a sociedade que forçou, porque todas alisavam. Era moda. E aí eu ficava apenas assim, né? Eu preciso. E fui lá e alisei. Um tempo. Usei produto por anos. No meu cabelo, usei Emê, usei um, né, até esqueci, ainda bem, o nome de um que deixava cacheado. Eu fui aceitar a raiz do meu cabelo quando eu comecei a minha desconstrução geral, assim, porque eu tá assim, tipo no chão, que tu começa a ver as coisas com os olhos assim, mais conscientes, né? Prestar atenção nos cantinhos, inclusive dentro da tua casa, da tua família, dentro do lugar que tu frequenta, no colégio, do patrão, da patroa, assim, nos cantinhos, aquela reticências que fica, aquela fala não dita, apenas com um olhar, que tu aprende a captar. Não foi isso que tu quis dizer. Pode abrir o jogo, por favor? Ah, foi isso sim, tu entendeu errado. Não. Vamos voltar ali no início? Tu falou isso. Aí eu passei a ser outra mulher e me ver com esse poder de mudar aquele espaço que eu estava. Não, eu vou mudar esse espaço porque a próxima que vir, ela não vai encontrar mais isso aqui, porque eu já passei por aqui. Eu tenho essas ideias, mas de passar por ali e modificar. Mas não é meu. Aí é daquele criador que a gente falou no início, ou criadora, né? Tem alguém, né? Que dá as dicas. A Luísa foi comigo, a minha neta, cortar o cabelo, porque tá, chegou, deu, agora deu. Olha, Aranda, eu devia ter. Olha, mais de 40 anos. Quando realmente eu vi outra vez a raiz do meu cabelo. Fomos. A moça, inclusive, não queria cortar. Ah, ele tá tão lindo, faz uma chapinha. Agora é natural, viu? É assim meu cabelo. Agora não tem nada, faz acho que uns 8 anos. Nada. É só creme e deu. Não. Ai, tu vai cortar. Não, não. Corta. Quando eu comecei todo dia a tocar no meu cabelo, porque demora, né? Para vir a raiz, né, verdadeira. Ai, eu chorei na frente do espelho, Aranda. Eu chorei. Disse, meu, o que que é feio aqui? O que que é deselegante aqui? E ele foi crescendo, crescendo para o céu, crescendo, crescendo. Aí eu acho que sim, que a minha autoestima é alta, mas às vezes é baixa. Pode ser isso? Pode, né? Pode, porque a gente não é uma linha reta, né? A Uhum. gente não é uma, é como as lembranças aqui, que a gente vai e volta, e vai, avança e Isso, eu volta. acho que é assim que é a E vida, né? O Nego Bispo fala muito bem, né, disso, né? isso, Ele e nem deixou todo para dia é nós. dia, não. Nem todo dia é dia, viu? Tem Sim, dia que a. aí, pronto, incentivo, né? Por que não corta black? Por que não usa esse creme? Ah, um cremezinho. Ah, tem o nome? Tem, usa esse aqui, ó, esse creme. Não alisa, tipo assim, mas tu não gosta porque o cabelo é meu, faz o que eu quero. Tá, faz o que tu quer. Mas só para te dizer que tu fica mais bonita, natural, porque aparece a tua identidade. Aí eu vou ajeitando assim para ver, né, se a pessoa adere. Eu acredito nisso também. Eu acho que o cabelo natural, mas essa é a minha opinião. Quem não gostar pode ir pintar e alisar. E eu sou muito adepta também das tinturas. Eu gosto muito de brincar com as Uhum. cores. É, e aí eu já digo também, eu não aliso porque meu cabelo não aguenta, ele é muito fino. Então, se eu alisar, ele Ah, cai. não, A pronto. mesma coisa a trança. Eu coloco, eu não passo muito tempo com a trança, porque quando eu tiro, ai meu Deus, é um desespero, né? De tanto cabelo que cai, porque ele é muito fino, ele não aguenta. E para mim dói muito, né? As tranças, para mim, repuxa muito e ele se parte, ele não aguenta meu cabelo, né? Mas a tintura eu gosto muito, gosto de mudar corte, gosto de fazer desenho no cabelo, então eu acredito que é essa grande questão da liberdade, né? Você ter liberdade para fazer o que você quer e não porque as pessoas impõem que você deve fazer isso. E aí eu queria também falar da página 37 que tem abraços, beijos, temperos e cheiros, né? E diz o seguinte: nas recordações encontrei um sorriso teu, o que me fez ficar em estado de graça, de olhos fechados, repletos de emoção. Acariciei teu rosto, cheia de saudades. Me permiti entender só agora a paixão de adolescente que apenas eu sentia, já que nasci aqui dentro, rebatia na parede da alma e voltava, no ímpeto de pulsar em absoluto segredo. Morria de medo se alguém descobrisse, principalmente o moço bonito, desconfiasse desse sentimento.
tornando-me única personagem dessa história de amor. Todo mundo tem um amor platônico que não é o da televisão, é o da vida real, né? E eu gosto muito disso daí porque rola uma identificação e eu queria que você falasse um pouquinho desses amores também, que não são os amores familiares, mas às vezes esses amores que a gente inventa, né? E que realmente só acontece na cabeça da gente. Eu acho que nessa história aí, eu acho que eu devia ter 13, eu acho, 12 ou 13. No máximo 14, acho que não, acho que 13. Então aquele moço me encantava. Depois, com o tempo, eu fui vendo, ele carregava um violão e ele cantava. Então, isso também tem a ver com aquilo que eu trazia, a arte, né? Que já pulsava em mim como compositora. Isso depois, com o tempo, eu fui vendo essa atração, não era apenas pelo moço, era também pela música, pelo violão, pelo formato, né? Pelo jeito de falar, o jeito de caminhar, que tinha aquele jeito de artista mesmo, né? Eu já via, já caminhava, com aquele polar. Aham. E durou muito tempo. E ele passava na rua e dizia: Oi, bonitinha. Quando ele dizia oi, bonitinha, bom, vermelho, assim, vermelho, era um pimentão, né? Agora deu, agora ele é meu namorado, né? Tá chamando de bonitinha, deu, já é. Até eu descobri, né, que ele virava a esquina, ia na casa da namorada, e às vezes até serenata fazia para namorada. Pô, eu devo ter ficado, na época, eu não lembro bem o sentimento, mas foi bem pesado, assim. Chorar, sabe, de mal com a vida, não quero mais viver, aquelas coisas assim. Caiu o castelo. Rompeu, assim, com tudo. Até o próximo, né? Porque daí houveram outros, né? Assim também. Tinha um vizinho, vou contar só para ti, tá? Essa aí não tá. Porque já fazem mais de 40 anos, né? Se eu devia ter. E muito mais. Então são memórias mesmo de adolescência do lado da minha casa. E Aranda do Céu, se tu tivesse vizinho desse, tu também ia se apaixonar. Que homem lindo. O homem para mim, Aranda, imagina, eu devia ter isso aí, 12, 10, sei lá. Mas aquilo já pulsava, o sentimento, né? E a atração, os hormônios, há milhões, né? E ele passava e batia, tinha um muro, e ele ficava assim no muro, lá de cá. E aí dizia, queria isso, queria aquilo. A dona está aí, a dona Euclides, a minha avó, né? Dona Euclides está aí. Não, hoje ela está, não. Sabe? Ficava toda gaga, toda tensa. Nem aí para mim. Mas eu tinha certeza que talvez um dia, né? Quando eu crescesse, né? Daí talvez eu fosse bonita, talvez eu fosse ficar melhor, né? Na aparência, que eu sempre eu me achava feia ele me olhasse com outros olhos. Mas lógico que isso não aconteceu. Mas essa parte é normal, é sinal que está tudo bem, né? Faz parte Sim. da vida, né? E ainda bem, né, que eles não ligaram para você, porque eles já homens, né, assim, adultos Sim, e nem tinha. sim, Ainda bem, né, que tá eles bem. tiveram esse caráter, né, essa personalidade. E me diga uma coisa, aqui você traz, né, eu vou ler, vou fazer ao contrário hoje, né? Geralmente eu leio a mini bio no começo, eu vou ler no final, porque aí as pessoas entendem tudo de uma vez só, do que a gente conversou. Você traz aqui como abraços, beijos, temperos e cheiros. Aí você traz aromas. Então você vem trazendo sabores, né? Gostos. Traz muito essa questão relacionada ao paladar e ao olfato. Claro que a questão da visão também, mas o que eu quero ressaltar é, você traz questões gastronômicas para cá, inclusive no nome dos lugares, Morro da Cebola, que eu achei ótimo isso. Então, fala um pouquinho dessa relação, não só da sua vida e a gastronomia, e também como a gastronomia aparece aqui, muitas vezes como um gatilho para disparar algumas lembranças, né? Sim. A gente foi criada num lugar, eu chamo no livro de Quilombo, né? Pátio Quilombo, Quintal Quilombo, onde tinha muitas hortas, né? De verduras e frutas. Então a gente comia dali. A comida era preparada a partir daqueles canteiros, né? Então a minha avó mandava, vá buscar couve, vá buscar cenoura, buscar o tomate, a gente ia lá nos fundos, trazia, né? E o cheirinho da comida, o aroma dela cozinhando naquela panela de ferro. Na época era só fogão a lenha, né? Não existia fogão a gás. Então ela fogão de lenha dentro de casa e às vezes a avó fazia um fogo no terreno, assim, no pátio, né? Montava ali um fogão, um tijolo na rua,
E ali ela cozinhava quando era feijão, quando era doce, né? Ela fazia doce de calda, de abóbora, fazia doce de figo, figada, abobrada, né? Então era na rua. A gente ia botando a lenha ali, né? Ali eu também já reparei o quanto, hoje pensando, né? Lá a menina também já teve esse gosto pela gastronomia. Era eu que estava sempre na volta, mexendo na panela, ajudando a mãe, colhendo e picando os temperos, né? Então, hoje, eu caso, né? A composição com a poesia e a gastronomia. Foi perfeito. E eu agradeço ter sido teimosa com a sociedade, né? E não ter obedecido lá na época o que a sociedade me mostrava, aquele caminho ali de seguir reto, né? Seguindo as outras colegas, então, da minha idade e tal. Porque latejava em mim esse sonho de um dia ser quem eu sou hoje, né? E a gastronomia também é uma arte, né? Do gostar, o sonho, gostar de cozinhar. Fátima, tu é uma cozinheira formada em qual universidade, querida? Eu gosto de cozinhar. Tomava os empregos nos restaurantes assim, na hora das entrevistas, a senhora é cozinheira? A senhora tem diplomas de universidade de gastronomia? Não, senhor. Mas a senhora cozinha por quê? Eu cozinho porque eu gosto. Então, esse negócio de gostar, quero, desejo, né? Me colocou em muitos lugares assim bons para trabalhar, onde eu adquiri muita experiência com chefes de cozinha, né? Eles sempre queriam eu do lado, assim. Tá, tu é cozinheiro, tu é auxiliar, eu sou auxiliar. Ah, mas tu não é cozinheiro. Não, sou cozinheiro, sou auxiliar. Porque um auxiliar substitui o cozinheiro. Um cozinheiro não substitui o auxiliar. Porque na hora de picar o tempero, picar a cebolinha, picar as coisinhas, é que tu vai saber. É que tu vai olhar e vai ver se a pessoa gosta ou não gosta de cozinhar. Então a gastronomia Exatamente. está junto, sim, sim. Sempre Ex- junto, tudo junto. Sim, exatamente, porque tem essa questão, né, de você saber desses fundamentos, né, do corte e de tudo mais. E a gente já está se encaminhando aqui para o final, já estamos completando quase uma hora de nossa Sim, conversa. Queria que você falasse um pouquinho, né, que a gente sabe desse preconceito religioso e muitas vezes de apropriações culturais relacionadas a religiosidades de matrizes afro-indígenas, né? Porque, como a gente fala também, e eu falo, relacionada a um branca, né? Ou seja, existe essa apropriação cultural de que às vezes a branquitude vai para ali quando é conveniente, quando não é, continua com discursos, né? Demonizadores, vamos dizer assim. Inclusive, tem gente que se apropria porque está na moda, né? Então tá na moda fazer isso. É, a gente aqui no Nordeste tem uma relação com as religiosidades, claro, de matrizes africanas. A gente enfrenta muita intolerância religiosa, sim. Mas eu acredito que vindo dessa região que você vem, que é da região sul, existe algo muito mais intenso relacionado a essa, principalmente porque a gente sabe também de alguns discursos, pelo menos é o que chega para a gente aqui de núcleos que dizem, ah, eu não sou brasileiro. Tem gente que nem sabe falar português, né? Eu sou italiano, que eu sou alemão, que eu sou polonês, ou seja, existe já um discurso meio que negacionista em relação à própria nacionalidade. E eu lembro que quando houve a cheia recentemente na região sul, houve uma pastora, entre aspas, né, porque, na minha opinião, aquilo não é uma líder religiosa, que disse que aquelas chuvas vieram porque existe um crescimento muito grande de terreiros de macumba, assim ela usou, dentro aí principalmente do Rio Grande do Sul e na região sul e tudo mais, né? E aí, por ser pequeno, por serem três estados e não sei o que, houve né, essa concentração, quase como se fosse um poder maligno que ficasse muito mais concentrado, e isso era uma resposta divina, ou esse mal se manifestando, e aí para matar as pessoas do Rio Grande do Sul por conta desses terreiros. E, inclusive, teve uma que falou de Mãe Michele, quando Mãe Michele saiu para ajudar as pessoas e tal, e ela como se também fosse uma das causadoras. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque aqui você traz em dois momentos que eu queria destacar quando você diz, né? Lá vai o barquinho, página 47, o poder da proteção. Lá vai o barquinho todo enfeitado com papel de seda, levando os pedidos dos fiéis, todos de branco. Com as bênçãos de Iemanjá, peço licença enquanto me aproximo
molhando os pés. Salve Odoiá, rainha do mar. E depois você traz uma figura interessantíssima, que é Dona Jovelina, que mora no Morro da Cebola, né? A bezendeira resistiu por quase um século de vida a todas as ofensas sofridas oriundas do racismo e preconceito religioso, cultuando fé e caridade de forma discreta e humanitária, né? E aí você fala desse sincretismo religioso disfarçado, que ela tinha um altar com os santos católicos, mas que por trás os santos de matrizes africanas. Então, a minha pergunta, na verdade, é relacionada a isso, né? Como é esse enfrentamento e como é também esse reconhecimento de uma religiosidade é, não imposta pela branquitude. Porque a gente sabe como é difícil também esse embate. Ah, completou 10 anos, tem que fazer catecismo, tem que ser batizada, tem que fazer aquilo, né? Então tem algo que está meio que na tradição, que você vai sendo levada pela correnteza, e de repente você diz, não, peraí, que eu quero nadar contra a corrente. É isso que eu quero. Né? E como é que você teve essa ciência, né? É esse poder criador também que chegou para você e te disse, olha. Não é bem por aí não o caminho, né? Como é que vocês lidam com esse preconceito, com esses ataques que existem? O crescimento da igreja evangélica é assustador, né? E nós, através, acho que de estudos e pesquisas mais assim aprofundadas, continua sendo visto o Rio Grande do Sul como o estado que possui maior número, né, de terreiros de Umbanda. Eu acho que não, tá? Isso foi um tempo atrás, 20, 30 anos atrás, acredito que sim. E vejo pelo núcleo de onde eu moro aqui. Quando eu vim morar aqui nesse bairro há 30 anos atrás, nós tínhamos, acho que mais de 8 casas de terreiro. Hoje, se eu contar uma firme, assim, acho que é o suficiente. Então, quer dizer que não pode, tá? Então, tá errado, isso daí tem que fazer uma recontagem. E isso por causa das igrejas evangélicas, esse avanço das igrejas nas comunidades que eu nem não tenho nada com isso, entendeu? E acho que a Umbanda, essa religião, né, que é essa mistura afro-indígena, né? Umbanda, ela trata do real, da natureza, né? Trabalha só com o que é real, o que há ali, né? A minha avó era benzedeira. A dona Juvelina, elas também. Elas eram amigas, né? Vizinhas. A Juvelina morava na rua de baixo, assim, a gente ia sempre levar, pedir socorro, né? Eu cansei de levar minha neta, a minha sobrinha, filha da minha irmã mais velha, para benzer. Inclusive, ela tem um texto ali do livro, né? Ela chorava direto. E a minha avó também benzia. Então, né, as pessoas iam procurar minha avó, a avó benzia. Daí ela preparava o copo, o carvão, a arruda. Tinha vários pés de arruda no nosso quintal ali, que ela usava muita arruda, né? Na hora de benzer. Então, eu não frequento mais hum, terreiros, mas já frequentei. Mas eu continuo crendo em tudo isso daí. Eu creio. Em tudo isso daí. É muito forte, porque a natureza está aqui nos olhando. E essa Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todos eles trabalham com a natureza. Não é algo que eu inventei, criei da minha cabeça. Isso daí que a moça, essa, né? Pastora, né? Castigo, do não sei o quê, porque o demônio. Nada a ver isso daí. Nada a ver. Assustador é saber que elas continuam crescendo, as igrejas, né? E esse branqueamento na nossa é assustador também, foi o que fez com que eu me afastasse por um bom tempo. Acho que e sobre as benzedeiras é isso, eu trago agora no meu novo livro de crônicas um texto só sobre as benzedeiras. É muito, muito lindo. Será que eu respondi tudo? Sim, Eu tenho essa sim, preocupação. respondeu. É, sim, respondeu. Bom, muito obrigada, Fátima. Vou passar a palavra para você. Nós conversamos com Fátima Regina Gomes Farias, que nasceu em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Agora a gente compreende porque tem esse cenário que ela montou com panela de pressão, colheres de pau, né? E ela reside em Porto Alegre, capital, da área da gastronomia. Ela combina muito o jeito, o tempero poético em seus poemas, né? Com muito jeito o tempero poético em seus poemas. Ela lançou
depois de muitas coletâneas, inclusive uma delas ela participou comigo, que é Artemisia e as Vozes de Libertação, que fala sobre a violência contra a mulher e que foi traduzido para o espanhol. Então, nós temos também Fátima Farias em espanhol. Ela lança seu primeiro livro chamado Mel e Dendê, que é maravilhoso, comprem, pela Libretos em 2020. E ela não parou desde então. Vieram Santas de Casa, que é esse aqui, um poema por dia, Travessias de Amanhã, Palavras São Mudas e Livro Encantado, que está dirigido ao mundo infantil, né? Ao público infantil. Esse eu quero ler. Com ilustrações de Gil Gomes. Poeta, compositora e escritora, tem a arte como segmento principal desde criança. Ela compôs sambas, milongas e jongos. E acredita que o mundo será melhor quando a arte, a cultura, a educação e a literatura forem prioridade de Estado, do Estado, né? Então, Pois, Fátima, muitíssimo obrigada pela sua generosidade, por compartilhar conosco suas memórias, tanto através de Santas de Casa, como através da sua voz, né, literalmente falando. Muito obrigada por aceitar dividir conosco, os seus sentimentos, né, toda a tua emoção. E eu deixo com você, só tenho a agradecer a você. E se deixar, eu fico rasgando cedo até amanhã de manhã. Então, eu vou passar a palavra para você. E é isso. Muito obrigada também para quem está assistindo, para quem assiste no ao vivo, para quem assiste gravado. Compartilhem, enviem para a família, para todo mundo, tá? Então, passo para você a palavra. Muitíssimo obrigada. eu que agradeço toda e sempre a oportunidade que temos de estar assim na rede, né, mostrando o nosso trabalho, que é esse o objetivo, né, de um lado ao outro do país, ter a oportunidade de estar contigo, né, para esse livro ele nos traz um pouco. Existem pessoas que dizem, né, ah, mas tu vai continuar falando de pobreza. Aí eu respondo logo, né, até que ela acabe, sim. Eu aprendi agora a responder. Eu antes ficava, levava para casa isso, ficava pensativa. Ah, então eu não posso falar, né, de pobreza. Atrai pobreza, as coisas assim. Vinha cheia de questionamentos para casa. Ah, que pena, né? Hoje não, fui para estudar. O estudo, as pesquisas. Não, né? Aí eu vou parar de falar de pobreza, troco de, né? Viro, coloco uma venda assim nos olhos, né? Para não enxergar, e acabou a pobreza. Não, enquanto ela não acabar, eu vou falar. Vou falar sim, porque não precisa lá afetar diretamente a nós, né? Mas é só abrir o jornal, né? E ver que a Isso. pobreza está aí, viva. Então eu vou parar de falar? E Não. se quiser, você pode terminar lendo um trecho ou de Santas de Casa ou de algum outro livro seu que você quiser. Fica à vontade. Tá. Então, porque o BRDD fez aniversário ontem, 6 anos do bebê, o bebezinho da mamãe, dia 13 de março de 2020, nós lançamos ele, né? E 15 de março confinamos. E posso dizer que o Santos de Casa é filho do meu Dendê, né? Porque foi a partir daí, como veio o vírus, né? Eu imaginei que ia morrer. Aí eu fui correndo contar o que acontecia na minha infância para deixar como registro. E aí eu não morri. Ótimo, né? Que eu não morri, estou aqui. Então eu vou dizer o poema que deu título ao livro, tá? Que chama Almoço Privé. Na cozinha teu abraço me esquenta enquanto eu amasso as batatas do purê. É tão bom sentir teu cheiro misturado com tempero de nosso almoço preferido. Tens um gosto de pecado e chega sempre calado. Faz a receita, eu esqueci. Deixa o fogo bem baixinho e me entrega teus carinhos. Misturo devagarinho meu mel com o teu dendê. Obrigada, Fátima Muito Farias. bem, senhoras Adquiram. e senhores, essa foi Fátima Regina Farias. Um grande abraço e até mais.